Antes de entender como as geleiras afetam o tempo terrestre, é necessário entender o que elas são. As geleiras são grandes massas de gelo formadas em camadas de neve empilhadas, sendo possíveis em regiões extremamente frias. É também uma ótima fonte de água, representando 70% da água doce do planeta. Ela é uma das principais reguladoras da temperatura do planeta. Porém, o agravamento de mudanças climáticas está levando ao derretimento dessas geleiras, aumentando a temperatura ainda mais. O derretimento das geleiras não apenas afeta a qualidade de vida no planeta, mas também está acelerando a rotação da Terra. Isso acontece porque quando as geleiras se derretem, o gelo vira água e essa água é distribuída pelo planeta, aumentando sua massa. Em razão disso, não só os dias ficam mais curtos, mas também o eixo sofre pequenas mudanças. Mesmo sendo pequenas, são coisas que podem afetar muito, e em 2026 o ano pode acabar perdendo um segundo. As geleiras estão derretendo cada vez mais rápido devido à crise climática. Isso é um sinal grave do aquecimento global, que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas como isso se relaciona com os ODS? As geleiras são fontes importantes de água doce. Quando elas derretem rápido demais, ocasionam enchentes e falta de água para beber, plantar e viver. O derretimento das geleiras mostra como o clima está mudando. Proteger essas regiões é uma forma de lutar contra o aquecimento global. Quando as geleiras derretem, os oceanos sobem e a água fica mais quente e menos salgada. Isso prejudica peixes, corais e todo o ecossistema marinho. As geleiras são fundamentais para a regulação da temperatura na Terra, uma vez que, por possuírem uma coloração clara, elas refletem a maior parte dos raios solares da nossa atmosfera, de forma a esfriar, entre aspas, nosso clima. Com o degelo dessas importantes estruturas, nós iríamos acabar sofrendo drásticas mudanças, o que não só acabaria com espécies de animais, como também de plantas. A ONU declarou 2005 como o Ano Internacional da Preservação das Geleiras, para chamar a atenção ao problema e incentivar ações para o mundo todo. Preservar as geleiras é preservar a vida. Todos nós temos um papel importante nessa luta pelo clima e pela água do futuro. Você já parou para pensar que o tempo que usamos depende do giro da Terra? Hoje vamos mostrar como a física explica esse fenômeno usando conceitos como rotação, momento angular e até redistribuição de massa do planeta. A Terra gira em torno de si mesma, completando esse movimento a cada 24 horas. Esse movimento é denominado rotação, e ele é responsável pela alternância entre o dia e a noite. O momento angular é uma grandeza que depende da massa, velocidade e distância em relação ao eixo de rotação. Um exemplo prático é uma pessoa numa cadeira giratória. Com os braços abertos, gira mais devagar, e com os braços fechados, mais rápido. O planeta também obedece à conservação do movimento angular. Se a distribuição de massa muda, como o derretimento das calotas polares, o planeta gira um pouco mais devagar ou mais rápido, mesmo sem força externa agindo. O Tempo Universal Coordenado, ou TC, foi criado para medir os horários ao redor do mundo em relação aos meridianos, como por exemplo o meridiano de Greenwich, que tem o TC0. O meridiano que tiver o TC-1 vai ter uma hora a menos do que o meridiano de Greenwich. Isso só foi possível graças aos relógios atômicos, mas o TC tem um problema. A Terra não gira em velocidade constante, o que aconteceria do distanciamento do TC0 com o TC1. Por isso surgiu a necessidade de criar um segundo a mais no dia 30 de junho ou no dia 31 de dezembro, que se chama Leap Second.
Eventos como terremoto, derretimento de gelo e grandes construções podem afetar a massa do planeta, alterando sua rotação. Mesmo mudanças pequenas podem afetar o tempo a longo prazo. A Terra gira, mas não é sempre igual. O momento angular ajuda a explicar esse giro. Com massa se movendo, tudo pode mudar. Por isso, o UTC precisa de ajustes. E entra o leap second para salvar o tempo. Com física, a gente entende até os segundos extras do relógio. A seguir, vamos mostrar o experimento da cadeira giratória e pesos, que segue o mesmo princípio da Terra em relação ao derretimento das geleiras. O nosso amigo Rian está sentado em uma cadeira giratória, segurando pesos com os braços estendidos. Ao girar e em seguida recolher os braços junto ao corpo, a velocidade de rotação aumenta. Isso ocorre devido à conservação do momento angular. Ao diminuir o momento de inércia, aproximando os pesos do eixo de rotação, a velocidade angular aumenta para manter o momento angular constante. Mas o que isso tem a ver com o derretimento das geleiras? Esse princípio também se aplica à Terra. O derretimento das geleiras redistribui a massa do planeta, deslocando a água das regiões polares para latitudes mais baixas. Essa redistribuição aumenta o momento de inércia da Terra, pois a massa se afasta do eixo de rotação. Para conservar o momento angular, a velocidade de rotação da Terra diminui, resultando em dias ligeiramente mais longos. Além de afetar a duração dos dias, o deslocamento de massa causado pelo derretimento das geleiras pode alterar o eixo de rotação da Terra. Estudos indicam que o eixo de rotação está se movendo devido a essas alterações, com deslocamentos de até 10 metros por século. Impactos socioambientais. Como o derretimento das geleiras afeta o mundo? Inicialmente, o derretimento do gelo aumenta o volume de água nos rios e reservatórios, mas depois atinge o chamado pico da água, o momento em que o fornecimento começa a diminuir. Como resultado, menos água do degelo chega às áreas mais baixas, com consequências potencialmente graves. O derretimento das geleiras, causado pelas mudanças climáticas, gera impactos socioambientais significativos, incluindo o aumento do nível do mar, mudança nos padrões climáticos, redução da disponibilidade da água doce, perda da biodiversidade e ameaças infraestruturais e comunidades. Dados indicam que as geleiras estão perdendo massa e taxas preocupantes. Estudos mostram que entre 2000 e 2023, as geleiras perderam 6,542 bilhões de toneladas de gelo, o que contribuiu para o aumento de 18 milímetros no nível do mar. Isso é equivalente a 273 bilhões de toneladas de gelo perdida por ano. O derretimento das geleiras afeta as cidades costeiras de modo que causa mudanças climáticas que, por sua vez, causam inundações, secas e ondas de calor. Problemas para a saúde. A perda de geleiras pode aumentar o risco de doenças e problemas de saúde, como a disseminação de doenças transmitidas pela água e o aumento de casos de infecções por dengue. Como podemos reduzir o derretimento das geleiras? Diminuindo as emissões de gases de efeito estufa e adotando práticas sustentáveis no modo que investir em energias renováveis para a redução do consumo de combustíveis fósseis, utilizar transporte sustentável, como carros elétricos e bicicletas, a implementação da política pública voltada para a proteção climática são medidas fundamentais para a desaceleração do derretimento das geleiras. Eu sou aluno do 9º ano da turma Lúcia Reis Said e hoje vou apresentar sobre o derretimento das geleiras. O aumento da temperatura média do planeta está causando o derretimento das geleiras, o que pode causar aumento do nível do mar e outros problemas ambientais, como a extinção de diversas espécies animais e vegetais. O derretimento das geleiras pode causar também mudanças no clima do planeta, pois as geleiras refletem a luz solar que ajuda a manter a temperatura do planeta baixa. O aumento do nível do mar pode causar enchentes e inundações, causando problemas sociais e econômicos. Então, o que devemos fazer para mudar esse quadro? Diminuir as emissões de gases do efeito estufa e adotar práticas sustentáveis em todo o mundo. Investir em energias renováveis
eficiência em energias e transportes sustentáveis. O derretimento da geleira está ocorrendo de uma forma muito rápida. O mundo precisa adotar medidas urgentes para evitar o crescimento global. Pessoal, esse foi meu trabalho difícil sobre o derretimento da geleira. Tchau, valeu! Além de sermos prejudicados pela passagem do tempo ser mais curta, sistemas de computadores podem acabar tendo problemas em contabilizar essa diferença do tempo, prejudicando a organização do mundo. Afinal, mesmo que o aumento do tempo em um segundo venha ocorrendo há muito tempo, a redução é algo novo. Além disso, ecossistemas e povos que vivem em regiões frias podem ser afetados pela alteração do clima no planeta, podendo levar à extinção de espécies e migração dos povos. Por isso, nossa única forma de resolver esse problema é criando políticas que protejam o meio ambiente e tentando unir o mundo por uma causa que vai ajudar a todos. Afinal, mesmo que governos tentem fazer isso, muitas vezes é necessário ainda que as classes mais baixas tenham opções para contornar esses problemas, sem abrir mão de grandes quantias de dinheiro para isso. Mesmo que seja praticamente impossível acabar com esses problemas rapidamente, ainda não está tão tarde. O tempo não voltará ao normal instantaneamente, mas aos poucos será possível fazer com que a passagem do tempo volte a ser como era. Não só a passagem do tempo pode retornar a ser como era, mas também todos os problemas causados até agora desde as revoluções industriais.